Começou o final de semana na China e olha, muitas coisas interessantes aconteceram no TL1 e TL2, e é o objetivo desse vídeo aqui. Como é que vocês estão? Esse é o canal Depois da Corrida e eu quero trazer para vocês, resumidamente, tudo que aconteceu no TL1 e no TL2 do GP da China. Vamos começar pelo TL1, aonde Aston Martin deu um descanso para o vovô Alonso e trouxe o Jack Crawford, atual vice-campeão da Fórmula 2, ele que passou 3 anos na Fórmula 2 antes de mostrar um resultado mais consistente. Não acho que ele seja extremamente talentoso, também não acho que ele seja um lixo de piloto, mas enfim, né, o Jack Crawford teve aí a oportunidade de participar desse TL1 junto com o Stroll. Eu faço assim oportunidade porque ele teve muito pouco tempo de pista, deu poucas voltas, e ele não deu poucas voltas porque é um novato não, porque o Stroll também ficou muito pouco tempo na pista. Bom, aquilo que a gente já sabe, né, a Aston Martin com seus problemas, tanto que o Crawford ficou em 22º, o Stroll em 21º aí, nos tempos mais rápidos. Em 20º lugar, obviamente, já vem logo em seguida a duplinha da Cadillac, o Bottas, e em 19º o Pérez. O Pérez que ele se destacou no TL1, tá? Porque assim, se você não pode, né, se destacar positivamente, então atrapalhe. Esse foi o lema do Pérez nesse TL1. Atrapalhou todo mundo, atrapalhou o Albon, atrapalhou o Verstappen. Ele tava inspirado aí pra atrapalhar. Ele acabou em 19º, em 18º veio o Albon da Williams, em 17º o Sainz da Williams. É aquela turma, né, cara? Não tem jeito. Dessa vez só mudou ali a posição, a Aston Martin ficou atrás da Cadillac. Mas eu tenho quase certeza que no Q1 vai cair exatamente esses 6 pilotos que eu falei aqui pra vocês. Vamos ver se eu vou estar errado, hein? Vamos ver. A Williams, na minha opinião, é a única que pode dar um saltinho a mais ali. Quem sabe? Em 16º e 15º vieram a dupla aí, dessa vez da Alpine, o Colapinto em 16º e o Gasly em 15º. Me chamou a atenção o desempenho do Gasly, né? Tão próximo aí do Colapinto e tão próximo daquilo que a gente acredita que é o carro da Alpine, que é o que ele entrega pra ele. Realmente aí não foram muitos rápidos nesse Q1. Mas não é Q1, né? TL1. Me enganei aqui. Mas em 14º daí veio o Berman. Olha a surpresa aí que o Ocon, ele foi pra 9º, tá? Ele teve o 9º tempo mais rápido. O Ocon que precisa desesperadamente dar uma resposta. Tá ficando muito feio pra ele, porque o Berman tá voando e ele tá muito mal. Não foi o que aconteceu no TL1. O Berman conseguiu aí ficar... O Ocon ficou aí, conseguiu, né, ficar bem à frente do Oliver Berman. Então, talvez seja o início de uma resposta. Duvido muito, tá? Duvido muito das capacidades do Ocon frente ao Berman, mas pelo menos ele tá tentando. O Hadjar foi mal nesse treino livre, em 13º, bem longe aí do Verstappen. Aí logo depois veio a dupla da Audi, com o Hülkenberg em 12º, o Bortoleto em 11º. A Audi aí tentando se recuperar, né, do que fez na China, que não ficou uma boa impressão, ao contrário do que tinha feito na Austrália. Vamos ver se dessa vez conseguem acertar o carro e que o Bortoleto pelo menos vá pra pista, né. Em 10º, nós tivemos aí o Lindblad, em 8º, o Lawson, eles aí fazendo sanduíche no menino Ocon, mas assim, é interessante que em muitos treinos aí o Lawson tá tentando bater de frente com o Lindblad, né? Não é o cacete aí que tá tomando o Ocon, que tá tomando o Colapinto, por exemplo. Então, vamos ver o que acontece aí nas próximas sessões, mas a Racing Bulls andando bem próxima. Foi, inclusive, algo visível nesse TL1. As equipes, ambos os carros, sempre andando bem próximos. Aí tomam algumas exceções, como Verstappen, Hadjar, como Ocon e Berman. Mas, no mais, você pode ver que, mesmo pilotos que geralmente estão distantes um do outro, estavam aí bem próximos. E, geralmente, e aonde ocorreu o erro foi o que estava acima, o Berman fica abaixo do Ocon. Então, aí, curiosidades desse TL1. Mas vamos falar da galera que tá tentando brigar pelo título. Em 7º lugar o Verstappen, mas é de se falar que foi visível a Red Bull fazendo muitos testes no TL1. Treinar um bico diferente, e treina outro bico, e treina esse bico com pneu tal. Então assim, foi um TL1 de muitos testes pro Verstappen. Ele conseguia até ser mais rápido do que os demais, ficou até de bom tamanho para ele. Então a Red Bull aí tentando testes loucamente para ver se sai desse limbo, né, dessa situação terrível que se encontra. Em 6º lugar o Hamilton, em 5º Leclerc.
Isso me preocupou muito, porque a McLaren, principalmente quando fez ritmo de corrida, estava muito próxima da Mercedes, ao contrário do tempo da Ferrari, que estava próximo, mas um pouco longe, sabe? Sabe aquele próximo meio mentiroso? Então, o que acaba não sendo vergonhoso, mas você fala, não vai chegar. Então, bem preocupante aí, sexto e quinto, mas a gente já viu a McLaren à frente aí no Qualify do sprint passado e a Ferrari passou à frente, eu espero que seja isso aqui, mas não podemos lembrar, não podemos esquecer, né, que a McLaren tem um motor Mercedes. E isso, se ela achar a fórmula ali, ela tem sim total capacidade para, principalmente no GP do Japão, ficar bem à frente da Ferrari e dominar a Ferrari como a Mercedes vem fazendo. Então é preocupante sim, porque não seria nada bom a Ferrari não conseguir ocupar aí pelo menos terceiro e quarto lugar. Mas vamos ver nas próximas sessões, principalmente no quali, né? Em segundo lugar o Antonelli, e o Russell liderou a sessão, ele voltando a liderar uma sessão, né? Era o que já se esperava, mas também fizeram testes, muita simulação de corrida, tá? As equipes conseguiram, né, treinar muito mais do que treinaram na China, que tem só um treino livre, então aproveitaram bastante, não só no treino 1, mas também no treino livre 2, que eu também assisti e quero trazer para vocês a impressão. Não mudou muita coisa de um para o outro, mas vou trazer passo a passo aqui para vocês de forma detalhada. Obviamente tivemos o retorno do Fernando Alonso, o Jack Crawford só participou do treino 1, o que é normal. As equipes, se não me engano, têm um limite aí, um limite que elas têm que atingir de vezes em que o piloto reserva ele participa do TL1. Então a Aston Martin, para mim, de forma muito inteligente, o carro tá ruim e tudo mais, já utilizou o Crawford e tirou o mais experiente que não vai sentir tanta falta assim, que era o Alonso. O Limblad no TL2 ele não foi para a pista, problemas no carro aí, bem angustiante, inclusive outros pilotos tiveram problema, o Norris, o Bortoleto e também o Sérgio Pérez, mas esses conseguiram ir para a pista, conseguiram marcar tempos, inclusive em 21º ficou o Stroll, e em 20º ficou o Pérez, que teve pouco tempo de treino, aí já tentando se acostumar um pouco mais, o Alonso em 19º, então a gente vê que o Alonso, né, ele com toda a sua capacidade, ele consegue tirar um pouquinho a mais do carro, é muito interessante isso, e a prova aí de como é um piloto extremamente talentoso, esse tal de Fernando Alonso, o nosso vovô garoto. Em 18º, nós tivemos aí o Bottas, da Cadillac, que, na minha opinião, treino ok pra ele. Em 17º, aí nós tivemos o Colapinto, né, que já deu uma descoladinha do Gasly, não foi tão grande, mas já houve o primeiro descolhe aí dos dois. Mas a Alpine vem demonstrando ser muito mais lenta do que foi na China, pelo menos até o presente momento do TL2. Em 16º ficou o nosso querido Gabriel Bortoleto, mas não dá de reclamar, demorou muito pro Gabriel ir pra pista, ele entrou quando faltava 9 minutos para encerrar o cronômetro, um cronômetro de 1 hora, poxa. Então, ele conseguiu, o fato dele conseguir rodar, marcar tempo, fazer simulação de classificação, para mim já foi de extrema importância para ele, a posição dele aqui, a velocidade que ele alcançou, não é de extrema importância. O único problema é que ele não conseguiu, né, fazer as simulações que o Hülkenberg conseguiu fazer. Corrida, com pneu tal, que é muito importante nesses treinos livres. Não à toa, o Hülkenberg foi o 7º. Então aí o Hülkenberg demonstrando um potencial maior da Audi em relação ao GP da China. Não dá para ver se o Gabriel vai conseguir esse mesmo ritmo, porque, como eu disse antes, ele não teve tempo. O Ricciardo ficou em 15º lugar, né, distante novamente do Verstappen, que ficou em 10º. Ali a Red Bull não conseguiu ter a força com o Verstappen que teve no TL1, mas tá ok, eles ainda estão fazendo testes. Em 14º ficou o Gasly, né, 14º para 17º ali do Colapinto. Então, não sei o que esperar da Alpine, hein? Eu tava esperando bem mais, por isso coloquei o Colapinto lá no meu Fantasy. Já tô assim, ó. Será que fiz besteira? Vamos ver, né? Eu tava apostando no motor Mercedes deles aí, no bom desempenho do Gasly. E que o Colapinto poderia chegar, mas... bom, ele era baratinho. Uma equipe que veio demonstrando sinais de evolução tanto no TL1 quanto no TL2 foi a Williams. O Sainz em 13º e o Albon em 8º demonstraram para mim aí um salto talvez de qualidade da Williams. Lembrando que a Williams também tem um motor Mercedes, então tem potencial naquele carro. É um carro que foi muito bem na temporada passada. Então, será que a Williams está reencontrando seu caminho? Se ela demonstrar um bom trabalho na China aí, tendo um mês para se preparar,
talvez volte completamente diferente, hein? Eu fico feliz, a Williams é uma equipe clássica, por onde já passaram muitos brasileiros, é uma equipe aí fantástica e que vive maus bocados. E também eu gosto muito do Carlos Sainz, né? Também tenho uma simpatia pelo Albon, então não gosto de ver essa equipe mal. Tomara que eles encontrem o caminho deles aí e liderem o meio do pelotão, junto com a Audi. Bom, vamos ver, né? Não depende da gente. Em 12º ficou o Lawson, é um treino ok ali. Em 11º já ficou o Ocon, perdeu pro Berman dessa vez de novo. O Berman em 9º lugar. Então, assim, será que o Berman já tá colocando a ordem na casa? Vamos ver, né? Tem muita coisa pra rolar aí ainda. Mas pra mim esse é o natural. O Berman mais rápido que o Ocon. E o Lawson aproveitando aí a ausência do Lindblad pra treinar mais que ele, pra ver se ganha dele tanto no quali quanto na corrida. E aí vamos falar do pessoal lá da frente, né? Que me preocupou bastante como ferrarista. Porque em 6º lugar o Hamilton de novo, em 5º lugar o Leclerc de novo. E chama muito a atenção porque dessa vez o Lando Norris em 4º, ele teve bem menos tempo de treino. Ele teve problemas ali, o carro foi só depois, e mesmo assim ele conseguiu ser mais rápido que a Ferrari. E, bom, pra mim gera o questionamento. Será que a McLaren achou a mão ali no motor Mercedes? Eu espero que não, cara, mas, enfim, tá aparecendo isso, tá? Porque o Piastri foi o líder do treino, inclusive o Piastri andando próximo em ritmo de corrida, sim, da Mercedes. Cara, talvez não é que a McLaren chegou pra bater a Ferrari. Talvez a McLaren tenha chego pra brigar lá na frente com a Mercedes. Então, assim, seria terrível esse cenário pro GP do Japão pra Ferrari, cara. Terrível. E, bom, se for, pelo menos é o último antes da parada de um mês, né? Tem que também olhar pelo lado positivo, mas eu ainda vou torcer aí por ajustes e que a Ferrari consiga pelo menos o 3º e 4º lugar. Mas não sei, cara, não sei. O Piastri foi muito rápido. O Antonelli em 2º, o Russell em 3º. Parecia que a Mercedes não estava muito preocupada agora em treinar o ritmo de classificação, muito mais o ritmo de corrida. Mas assim, muito preocupante para nós ferraristas essa situação. Porque já não bastava a Mercedes à nossa frente. Se a McLaren passar também, e ela tem motor para isso, a Mercedes está na frente da Ferrari por conta do motor ser muito à frente. E qual que é o motor da McLaren? O mesmo da Mercedes, com uma competência parecida. Então, cara, muito preocupante. Mas vamos ver o que acontece no TL3 e no Quali. Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. Para quem você torce, como é que tá a situação da sua equipe? Comenta aqui embaixo. Esse é um canal novo, então não se esqueça de deixar o seu like para que o YouTube mostre esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, fazendo assim esse canal crescer cada vez mais. É um canal que atualmente tem 0 crescimento, 0 inscritos, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Então me ajude aí na meta de 1000 inscritos, se inscreva para a gente construir aqui uma comunidade bem bacana e saudável da Fórmula 1. Tô muito ansioso para isso. A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar do TL3 e também do treino de classificação que eu espero a Ferrari à frente pelo menos da McLaren. Vambora e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!